Meus amores, é um bom dia, uma boa quinta-feira, né? E eu Glória a Deus. Vou soltar essa parábola aqui pra vocês. Eu tava olhando primeiro ela, né? Que eu abri ela agora. E é Gálatas 4. E o versículo 22, porque vai ser uma parábola inteira, entendeu? É filho da promessa. Bora lá ver como, o que é que Jesus está falando conosco. Ó, meus amores, já dei um bom dia pra vocês, né? Não fui mal educada não, né, meus amores? Um bom dia, eu amo você, Jesus ama você. Só que Jesus está chamando o povo ao reconciliamento. Antes da vinda dele, né? Meus amores, esse espaço que eu deixo aqui é porque eu sonhei com Jesus. Eu vou soltar logo esse sonho. Eu sonhei com Jesus pregando o evangelho comigo na internet. Vou contar pra você. Meus amores, eu sonhei que eu tava numa casa. Tava eu, a minha irmã e Jesus. E a minha irmã, ela tava fazendo algo, eu não me lembro o que ela tava fazendo, que ela tava fazendo alguma coisa. E eu e Jesus, nós tava pregando o evangelho. Eu tava aqui, Jesus aqui do meu ladinho pregando o evangelho. Por isso que por isso que eu sempre deixo esse ladinho aqui pra ele, porque, meus amores, se Jesus apareceu pra mim em sonho, dizendo que estava pregando o evangelho comigo, pois eu creio e eu acredito nele. Agora, meus amores, Jesus, sabe por que Jesus às vezes não se manifesta para o povo? Por causa da incredulidade. E vocês veem que existe incredulidade no ser humano. Porque, meus amores, eu não vou nem tão longe. Eu vou justamente em quem? Tomé. Tomé e Filipe também. Filipe já pediu para ver Deus. Deixa que ele estava andando com Deus e com o Filho de Deus, ó, tudo ao mesmo tempo e não sabia, né? Então, não creiam nele, né? Não sabia, não creiam nele. Como é que poderia Jesus ressuscitar os mortos se o Pai não tivesse nele, se ele não fosse filho do Deus Altíssimo, né? Não tem lógica. Então, assim, meus amores, o Espírito do nosso Pai, o que é maravilhoso. Bora lá? Ó, eu já expliquei. Ah, meus amores, deixa eu contar o sonho. Eu disse que eu ia contar, né? Aí pulei, né? Ó, assim, eu não contei o sonho todo. Eu comecei, mas não terminei, né? Ó, eu sonhei, meus amores, que eu tava numa casa. Tava eu, a minha irmã e Jesus. A minha irmã, ela tava fazendo algo, não me lembro. Mas eu e Jesus, nós tava pregando o evangelho. Eu tava aqui, Jesus já aqui. E nós passávamos um tempo na internet pregando o evangelho. Não era um tempo muito grande, não, mas era um tempinho. E meus amores, quando nós parávamos de pregar, ele se afastava assim uns 3 metros distante de mim, aí ele ficava pra minha frente, né? Ele ficava de frente pra mim, eu ficava de frente pra ele. E eu olhando pra ele, né? Ele se abaixou assim como se fosse pra pegar alguma coisa, né? E ele sumiu. Só que, meus amores, na hora que ele tava assim de frente pra mim, que ele ia se esquiando, né? Eu vi as vestes dele, assim, eu vi, ele tava do meu lado, é claro que eu vi as vestes dele, né? Mas quando ele ficou de frente, aí eu vi nas vestes dele assim, ele todinho, né? Dos pés à cabeça. Então, assim, meus amores. E. Meus amores, olha, a veste dele aqui por dentro era um vinho, né? Um vinho até os pés, glória a Deus. E vinha aquele outro manto por cima, né? Então, assim, meus Jesus lindo e maravilhoso, eu amo. E, meus amores, quando ele se esquiou, ele sumiu. Meus amores, aí eu fiquei assim, não, ele vai voltar no sonho, né? Então, assim, meus amores, ele voltou. Quando ele voltou todo tipo de linho, né? Quando ele acorda, quando eu me quando ele volta pra mim todo de linho, ele chega bem perto de mim e diz assim, tu me espera, eu vou voltar. Meus amores, e ele falou, foi nos meus pensamentos. E eu fiz só assim, tá certo, entendeu, meus amores? Parece que não fala assim, né, soltando a voz, não. Entendeu, meus amores? Eu não entendo, né? Só sei que ele falava comigo nos meus pensamentos. Ele chegou bem perto de mim assim, tu me espera, eu vou voltar. E eu disse só assim, tá certo, balançando com a cabeça também, né? Então, assim, meus amores, porque pelo que eu, assim, poucos entendo, né, dos sonhos que eu já tive, as pessoas se comunicam pela mente, não é assim pela boca não, né, assim, falando, soltando a voz. Então, assim, meus amores, é o que eu tenho pra dizer pra vocês. E eu tô esperando Jesus. Quando eu me acordei, na hora que ele disse assim, tu me espera, eu vou voltar, eu me acordei, né. Eu acordei esperando Jesus. Na hora que ele falou isso, ele sumiu da minha frente, né. Meus amores, ó, quando ele apareceu pra mim, ele tava todo de branco. Todo aquelas vestes de linho que eu tenho no livro do Apocalipse, ele tava daquele jeito, todo de branco. E, meus amores, aí ele chegou pra mim e falou e sumiu. E eu fiquei esperando por ele no sonho. Eu me acordei esperando por Jesus no sonho. Meus amores, quando eu me acordei, naquela tristeza, que eu não continuei dormindo. Eu tô falando a verdade pra vocês do acontecimento, né? Aí eu fiquei triste, né? Aí eu me acordei, eu me levantei, eu me acordei, tinha me acordado, né? Um pouco triste, eu me levantei e fui pro quintal. Na hora que eu chego no quintal,
Eu olhei pro céu, né? Eu vi um arco-íris, eu disse assim, olha, Jesus fez uma aliança comigo, dizendo que ia pregar o evangelho comigo até, até o último dia da minha vida, que foi isso que eu prometi a Jesus. Porque, meus amores, no segundo sonho, Jesus apareceu pra mim, igual ele foi crucificado, do mesmo jeito, com as mesmas vestes. Então, assim, com aquele pano de baixo, com a coroa na cabeça, todo lavadinho de sangue. Aí eu disse assim, Jesus, tu tá só no evangelho, tu não vai estar mais. Vou estar pregando o evangelho contigo. Então, assim, meus amores, foi isso que eu fiz, é isso que eu tô fazendo. Então, assim, meus amores, eu me profissionei, sei lá como é que a gente fala, né? Como uma coluna do lado de Jesus. E Jesus que... Então, assim, meus amores, Jesus está do meu lado, entendeu? Eu creio e tenho certeza absoluta que ele está pregando o evangelho comigo. Aí, meus irmãos, bora pra parábola, eu já soltei o sonho pra vocês. Esse segundo sonho, o primeiro foi o sonho do arrebatamento, que eu conheci, né? Que eu vi ele lindo, lindo, maravilhoso, dos pés à cabeça. E o segundo sonho foi o sonho do sacrifício dele, que ele apareceu igualzinho, foi crucificado. Ele andando daquele jeito, ele vinha descendo uma rua de cabeça baixa. Esse sonho depois eu conto. E vou soltar logo que é a parábola que eu peguei aqui pra vocês, tá bom? E, meus amores, é tempo de arrependimento. Volta para... colhe o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Vocês não é aceitar Jesus, não. Porque, meus amores, a gente fala assim de uma maneira, acho que é de uma maneira errada. Não é vocês o que aceitar Jesus, é vocês acolher o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por vocês. Porque muitas pessoas lêem errado e interpretam errado. Mas é acolher. E outra coisa, se vocês não acolherem, vocês não têm parte com ele. Vocês só têm parte com Jesus quando você escolhe o sacrifício de Jesus. Eu já li várias vezes esse versículo em Lucas 12. Lucas 12, versículo 8 e versículo 9. Se vocês acolherem esse sacrifício, vocês têm parte com ele. Se não, não tem parte com Jesus não, entendeu? Bora pra cá? O filho da... filhos da promessa. Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre, outro da livre, meus amores, um da escrava e outro da livre. Meus amores, não entendo esse nome não. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da Lívia, promessa, é por promessa. Então, meus amores, esse que é o nome dela, Lívia, né? Então, é o que? Um filho da promessa. É pra trocar, parece que foi o nome dela, né? Não tô entendendo, né? Mas é um nome, né? O que se entende por ele por alegoria que esta são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerado filho para a servidão, glória a Deus, que é servidão, que é agir. Ora, esta agir é Sinai, um monte da Arábia, que correspondem a Jerusalém, que agora existem, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é acima, é Lívia, a qual é mãe de todos nós. Glória a Deus. Entendi, né? Glória a Deus. A Lívia, né? Ela é mãe de todos nós. Glória a Deus. Porque está escrito. Glória a Deus. Aí, tu duvida? Se está escrito, tu é crendo. Eu acho que trocaram o nome dela, não foi não? Alegra-te, estéril. Alegra-te, estéril, que não dá a luz.
esforçar-te a clamar, tu que não está de parto. Glória a Deus, porque os filhos da solitária são mais do que as da que tem marido. Glória a Deus. Mas nós, irmãos, somos filhos de promessa, como Isaac, glória a Deus. Mas como estão aquele que era gerado segundo a carne, perseguiam perseguia o que era segundo o Espírito. Assim é também agora. Mas que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da Lília. De maneira que o irmão somos filho não da escrava, mas da livre. Meus amores, eu terminei essa parábola inteira para você. Meus amores, aqui tá falando sobre o quê? Sobre dois filhos que Abraão teve. Um ele teve com Sara, né? Que eu acho que trocaram o nome dela aqui, Sara, e o outro ele teve com o quê? Com a escrava, né? O nome da escrava é colocado bem direitinho. O nome dela, botaram aqui esse nome, eu não entendi, né? Não sei nem pronunciar direito. Mas eu li ele pra vocês. Então, nós somos o quê? Os filhos de quê? Da promessa, entendeu, meus amores? Aí ficou bem explicado. E tem os outros filhos, né? Que não são. E eles sempre guerreiam justo contra quem? Contra os filhos de Abraão. As duas descendências. De um homem só, é duas descendências. Quer dizer, assim, né? Por causa, uns são filhos do que? Da escrava, né? E o outro são os filhos de quem? Da Sara. Então, são os filhos da promessa. E os outros são os filhos de quê? Deus deixa aqui, o filho da escravidão, né? Escravidão. Então, assim, mas a gente tem a libertação. Jesus foi ver para todos. Entendeu? Abaixa vocês o que? Se colocarem no lugar, né? Eu já tô no lugar, né? Eu tô focando cada vez mais entre eu e meu grande amor Jesus de Nazaré. Eu jamais jogo fora a oportunidade que Jesus me deu. De quê? De salvação. Jesus me deu uma oportunidade de salvação quando ele foi lá para a cruz do Calvário. E as pessoas o quê? Jogar fora a própria salvação da sua alma para ir para o canto que vocês nem sabem para onde é que vão. Jesus falou e eu creio. Jesus diz e eu escuto. Agora as pessoas veem Jesus falando nas Santas Escrituras, mas não dão ouvido. Aí isso, meus amores, vocês sem saber nem para onde vocês estão colocando o quê? A alma de vocês. Que Jesus sempre afirmou. Entendeu, meus amores? Tem que nascer de novo. Aí não nasce de novo. Como é que tu pode herdar o reino do céu? Como é que tu pode ter parte com Jesus? Porque para tu ter parte com ele, tu precisa colher o sacrifício dele. Entendeu? E é confessar aqui na terra, perante os homens, entendeu? Com a boca. Igual, ele não fez o sacrifício, foi escondido? Não, foi para todo mundo ver. Todo mundo sabe que Jesus morreu por nós. Então, mas esse sacrifício só é colhido quando a pessoa que se põe num lugar e recebe Jesus, entendeu? Recebe Jesus não, acolhe a sua salvação. A salvação está estendida. Agora falta o quê? Vocês acolher. Jesus já fez a parte dele, entendeu? Agora Jesus está chamando vocês o quê? O arrependimento, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui. E meu dia eu solto mais outro videozinho pra vocês, da Santas Escrituras, tá bom? Fui.